Olá, tudo bem? Estamos chegando mais uma vez a você com o nosso Papo de Mestre aqui nas redes sociais do Tuba News. É um prazer poder chegar até você com notícias, com informações, com entrevistas valiosas, trazendo convidados sempre muito especiais. Não é mesmo, Matheus? Mais uma vez nós aqui. Boa noite. Boa noite mais uma vez, boa noite você que está nos acompanhando, é isso aí. Terceira edição, na verdade, né? Terceira edição ao vivo, estamos aqui, quarta-feira, feriado, né? É isso estamos aí. Aqui e hoje também com convidados bem especiais, não é mesmo, professor? Isso, quem sabe faz ao vivo, né? Então nós estamos aqui, não é nada gravado não, estamos aqui com você. E nessa noite, então, nós trazemos, como você deve ter visto nas redes sociais, as pessoas até brincaram, um casal mais seguro de Tubarão, né? Acho que vocês devem ouvir muito essa brincadeira, né? Estamos aqui então com a Caroline Debona Portão, delegada da 5ª Região da Polícia Civil, e Paulo Sérgio Pereira Debona Portão, tenente-coronel, comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar. Bem-vindos, bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui no Papo de Mestres. Obrigada, a gente agradece o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Da mesma forma, obrigado, professor, obrigado, Matheus, boa noite. Obrigado pelo convite em nome da Polícia Militar. Que bom, tenho certeza que será uma entrevista muito legal, né, Matheus? Diferente. Entrevistar um casal vai ser muito especial para a gente. E temos os nossos apoiadores, né, Matheus? É isso mesmo, a gente quer agradecer a todos aqueles que fazem com que o Papo de Mestre chegue toda quarta-feira. Ponto Sat Internet, Foto Someval, Elizabeth Seguros, JB Boteguinha, Rocha Alimentos, Tambo e AB Sabor na Caixa, né, que sempre oferecem toda quarta-feira essa tábua de frios. São esses que nos apoiam e fazem com que o Papo de Mestre chegue todas as quartas-feiras até a sua casa. E começando as nossas perguntas, uma coisa bem óbvia. Como é que vocês conseguem equilibrar a vida pessoal, sendo que os dois têm uma carreira profissional tão exigente e certamente com horários tão difíceis também de conciliar? Quem responde primeiro? Pode começar. Então, na verdade, a gente precisa realmente estabelecer critérios, né, de uma rotina bem estabelecida, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, principalmente quando a gente fala em relação às crianças. Então, isso a gente, né, traz sempre como um dos primórdios assim, da nossa convivência em casa, realmente a gente ter uma rotina muito bem estabelecida. É isso, essa questão da rotina para a gente realmente é importante, né? Temos o nosso quadro de trabalho semanal e inclusive no final de semana para que a gente possa de fato trabalhar quando tem que trabalhar, e essa é a nossa profissão, mas também curtir a família, aproveitar com os filhos e com os familiares também. Então, essa questão da rotina para a gente, sobretudo em relação aos horários, para a gente é bem importante. Sempre tem alguém em casa com as crianças. Sim, nós temos alguns anjos, né, que nos salvam, assim, mas sobretudo uma secretária muito boa, assim, que nos ajuda muito. E festas de final de ano, então, organizar o calendário todo para estar junto, pelo menos em algum momento, isso também é significativo. Também é um quebra-cabeça, né? A gente acaba conversando bastante em relação a isso, até para conseguir encaixar os horários e os compromissos. Isso, de fato, a gente conversa diariamente a respeito dessa situação para poder conciliar todos os compromissos e também não deixar a desejar, né, tanto no lado profissional quanto no lado pessoal. Uhum. São duas pessoas que são referências, né, na segurança em nosso município, e são profissões estressantes às vezes, né? Existem alguns desafios específicos que vocês enfrentam como casal nessa carreira de militar, né? Sim, no meu caso em específico, nós temos, né, alguns desafios que a gente acaba procurando, enfim, superar diariamente, né? E aí eu aproveito já para, nesse momento, enaltecer o trabalho da minha esposa, porque sempre me apoia nas minhas decisões e costuma sempre conversar em relação a isso. Então, essa questão, sobretudo, né, profissional, quando envolve a questão do trabalho, nós temos uma tranquilidade muito grande porque sabemos respeitar cada um o seu espaço e quando temos que conversar, a gente procura normalmente nos aconselharmos em relação a algumas situações específicas. Assim. Então, vocês chegam a trocar informações e opiniões assim sobre o que cada um está fazendo, respeitando, claro, a natureza do trabalho de cada um, Sim, é natural que quando a gente chega em casa à noite, a gente converse a respeito do que aconteceu no dia, pergunta como é que foi o dia, enfim, e aí acaba trocando algumas informações, acaba se aconselhando em relação a isso, uma situação acaba sendo bem natural, porque como falei, ela me entende, eu acabo entendendo também o trabalho dela e respeitando sobretudo, né, a gente, enfim, que convive, né, como marido e mulher, tem que necessariamente, enfim, conversar e estabelecer de fato, não só uma admiração, mas sobretudo um respeito em relação a determinadas situações e, se possível, orientar, conversar, aconselhar, isso é bem, bem importante. Eu tenho experiência de ser casado com uma educadora também, a gente fala muito de escola em casa, o tempo todo a gente fala de escola.
vocês devem falar de segurança, devem falar dos problemas da cidade, daquilo que vocês gostariam que fosse resolvido o tempo todo, doutora. Geralmente, né? A gente procura, é um dos pilares também, a gente procura, quando chega em casa, não tentar mudar um pouco o foco, né, das nossas conversas, até para que as crianças não fiquem também tão envolvidas assim, em assuntos tão pesados, né? São assuntos pesados, conversar sobre segurança, mas inevitavelmente a gente acaba sempre comentando alguma situação específica que aconteceu naquele dia, alguma decisão mais importante que a gente tem que tomar ou não, enfim, acaba sendo inevitável, né? Isso, inclusive, ajuda pessoalmente para o equilíbrio, para a clareza, para a tomada de decisões. Com certeza, a gente ter alguém que entenda. Existem muitos desafios, né, em sermos um casal de policial, mas também há essa facilidade de ter alguém do teu lado que entende a tua profissão, que entende que a tua profissão não tem horário, que a tua profissão são 24 horas por dia, 7 dias por semana, que entende as tuas ausências. Então, fica um pouco mais fácil, né, esse entendimento entre a gente. Como é que vocês veem essa questão da evolução das suas carreiras de vocês, né? E o que isso pode, que impacto isso pode ter na relação de vocês dois, essa parte de evolução de carreira? Então, quando eu conheci a minha esposa, né, a Caroline, ela já era policial civil, já era delegada de polícia, já tinha a carreira dela estabelecida, da mesma forma como eu também já era policial militar, já, né, tinha a minha carreira estabelecida aqui em Tubarão. Obviamente, quando decidimos ficar juntos, um dos dois teve que ceder. Nesse caso, eu decidi que eu teria vontade de morar em Florianópolis, né? Justamente porque ela morava lá. Mas para podermos ficar juntos, a gente realmente resolveu... enfim, eu resolvi me mudar para Florianópolis, trabalhei lá durante 8 anos e, posteriormente, ela acabou fazendo o contrário. Então, em razão de uma promoção dela, a gente acabou vindo para a cidade de Tubarão. Ela... Posteriormente, na carreira, alcançou o último nível da carreira dela. Hoje em dia, ela é delegada especial e ela tem a possibilidade de escolher o local em que vai trabalhar. E aí, ela acabou escolhendo Tubarão justamente em razão de todas as circunstâncias aqui que nós já acabamos conversando fora do ar. Mas, enfim, esses atrativos fizeram com que a gente, de fato, escolhesse essa cidade ou essa região para morar e para criar os nossos filhos. O que vocês fazem fora do ambiente de trabalho, assim, para lazer, para que vocês assim, possam refrescar a cabeça também? Porque imagino, como ser humano, também precisa desse momento de nós. Vamos desopilar um pouquinho, né? Muito. Poder desligar o telefone, poder, assim, desconectar-se dessas preocupações todas. Vocês conseguem ter férias juntos, por exemplo? Sim, pouco tempo, não 30 dias seguidos, enfim, mas a gente procura fazer de forma espaçada, em determinados períodos do ano. Assim, a gente normalmente pega 5 dias, depois mais 7 dias, enfim, e tentamos aproveitar as férias dessa forma, né? A gente acaba tentando conciliar o calendário de trabalho, mas acaba não, entre aspas, abandonando o trabalho durante os 30 dias. Então, conseguimos fazer. Agora, em relação aos hobbies, né, que a gente acaba conseguindo desopilar, acho que a Caroline pode falar melhor do que eu, inclusive. Eu senti que ela queria falar, porque ela olhou assim, como que disse, eu preciso mais disso na minha vida. Na verdade, a gente procura muito estar em família, né? Então, eu sempre digo que nós dois, quando as pessoas perguntam as dificuldades, como é que vocês dão conta, a gente tem 2 baterias em casa, que são os nossos filhos, assim. Eles literalmente nos recarregam. Nós temos, assim, nós somos muito abençoados pelos filhos que nós temos e a gente dá muito valor, assim, para nossa família. E é ali onde a gente consegue efetivamente recarregar e levantar quando cai, porque realmente são profissões difíceis, nem todos os dias a gente está bem, muitas vezes a gente cai em razão de tudo que acontece. E eles, né, os nossos filhos, a nossa família, a nossa base, eles realmente conseguem nos recarregar e mostrar que a gente tem que levantar no dia seguinte e seguir. Essa questão de termos, então, essa base familiar muito forte, muito estabelecida, estar com os nossos pais, com os nossos irmãos, então, para nós com os nossos amigos também, para nós são os programas assim que nos recarregam. Além disso, a gente gosta de montar quebra-cabeça, a gente gosta de assistir seriados médicos e assim vai. Acho que como todo casal, é inevitável, né? Que legal.
tem tempo para a vida social também. Sim, sim. A gente procura, assim, é inevitável nós termos que dedicar muito tempo da nossa vida aos nossos filhos. A gente faz isso com muito prazer, assim, faz as atividades do colégio, enfim. Isso é bem comum, né? Até porque são crianças, então eles vão chegar à noite em casa e vão querer brincar, vão querer, enfim, fazer os deveres. Isso é bem, bem natural. Mas conseguimos sim ter uma vida social, conseguimos ter uma vida familiar, conciliável mesmo com toda essa programação que nós temos e as demandas dos nossos trabalhos. Buscar uma base espiritual também para nós é sempre muito importante, né? Além do exemplo que a gente acaba dando para eles, mas para nós também é muito estabelecido na nossa rotina. Ter vida de oração, por exemplo. Com certeza. Que bom, que bom. Quais são as características que vocês admiram um no outro como profissionais? O que o Paulo admira na Carol, o que a Carol admira no Paulo como profissionais? Eu acho que não é só como profissional, assim, como pessoa, principalmente. Eu já conversei sobre isso com a Carol há bastante tempo. O que eu mais admiro na Carolina é a simplicidade que ela tem. A Carol, ela é feliz com muito pouca coisa e ela consegue resolver muitos problemas com pouca coisa, assim. Ela não é uma pessoa que precisa de muito para ser feliz ou precisa de muito para resolver um problema. Ela consegue resolver pequenos ou grandes problemas no básico, assim, e ela consegue resolver de uma forma sempre muito boa. Não só em casa, mas acredito eu que no trabalho dela também. A gente sempre procura conversar e ela tem uma forma muito peculiar de lidar com isso. Eu acho que essa é uma característica que eu admiro bastante nela. Em contrapartida, eu admiro a paciência que o Paulo tem, né? Não é a minha característica principal, bem longe disso, mas ele tem realmente, ele consegue analisar e verificar as situações que geralmente são situações graves e urgentes de uma forma muito centrada e muito paciente. E vamos perguntar aqui agora profissionalmente. Carol, o que te levou a ser policial? Eu nasci para ser delegada de polícia. Eu não teria nenhuma outra profissão, né? Muitas vezes durante a minha carreira, em algum momento, acho que todo mundo se pergunta o que eu estou fazendo aqui, né? Mas eu não consigo me ver não sendo delegada de polícia. Então, eu acho que... E ser delegada de polícia, realmente, na minha concepção, 25 anos depois, é uma vocação. É muito mais do que uma profissão. É uma profissão extremamente difícil, chocante, para que a gente consiga manter a própria sanidade mental, tu realmente tem que amar o que tu faz. É óbvio, e eu não posso deixar de dizer isso, eu venho de uma família toda de policial. Então, meu pai foi delegado de polícia, né? Ele não era um delegado concursado, era um delegado calça curta antigamente. Eles eram policiais militares destacados como delegados, né? E eu cresci dentro de viatura, vendo meu pai dentro de delegacia, e certamente ali, né, já inspirou essa minha vontade. Mas eu lembro que quando eu fiz 15 anos, na época tinha aqueles vídeos que se faziam, né, DVD, fita cassete, era o nome, né? E aí me foi perguntado, Caroline, qual é o teu desejo, né, para o futuro? E eu lembro nitidamente, assim, eu quero me formar em Direito, ser delegada e ter a Beatriz. Olha só, e tudo deu certo. Felizmente, graças a Deus. Graças a Deus, que bom. O Paulo tinha já o pai como policial, né? Então, meu pai sempre foi uma referência para mim, mas até os 17 anos eu não sabia o que era ser um policial militar. Eu achava que ser policial militar era... Enfim, que o meu pai era um policial militar normal, assim, não sabia exatamente o que eu faria da minha vida. Tanto que escolhi a minha profissão quando fiz um teste vocacional no colégio e aí tive a oportunidade de conhecer a carreira, decidi abraçá-la. Iniciei na dúvida, porque eu tinha 17 anos na oportunidade, e como todo adolescente, a pessoa exatamente naquele momento é um momento de dúvidas, de incertezas, mas abracei a carreira e hoje sou muito feliz e realizado com o que faço. Assim, tenho muita tranquilidade e segurança para olhar para trás e agradecer pela decisão que tomei. E se algum jovem que estiver nos assistindo pensar na carreira, o que vocês diriam? Qual é o primeiro ponto que a pessoa precisa olhar assim? Não, eu preciso discernir a minha vida. Talvez ser policial civil, policial militar. Qual é o caminho? O caminho é efetivamente a dedicação, né? São carreiras que são extremamente difíceis de ingresso, tanto a de oficial quanto a de delegado de polícia. Então, inicialmente, você tem que ter muita dedicação, você tem que abdicar de muitas coisas. São anos de estudo,
para que né, consiga uma aprovação. E realmente ter essa certeza, né, de que você vai lidar diariamente com situações extremamente graves, com situações extremamente tristes, com situações extremamente chocantes. Né? Ser delegado não é uma situação em que, eu sempre digo, brinco na delegacia, de que ninguém quer o meu serviço, né? Ninguém espera ter que contar com o serviço de um delegado de polícia. Então, você realmente tem que amar o que você faz, é uma abdicação total. E isso você vai levar durante toda a sua carreira, né? Então, a sua família em algum momento vai sentir a sua falta. As pessoas às vezes me perguntam, Carol, a tua filha vai ser delegada? A minha filha, a última profissão que ela quer é ser delegada. E uma vez eu perguntei para ela, mas filha, por quê? Qual é o problema de ser delegada? Ela falou, não, mãe, eu não quero acordar de madrugada e deixar meu filho em casa. Né? Então, a minha filha hoje tem essa lembrança, que eu acordava de madrugada e muitas vezes amamentando, né, Paulo, plantão, enfim, e ela ficava em casa e eu ia lá, dava um beijo, filha, mãe vai trabalhar hoje, e para ela sentiu. Então, toda a família, todo o teu entorno vai sentir essa tua escolha. Então, você tem que estar muito bem certo dessa decisão. É um conceito que nós trabalhamos muito em casa e talvez sirva até de conselho, né, para as pessoas que porventura tenham essa dúvida ou tenham interesse em conhecer a carreira, é a questão do merecimento. Assim, a gente procura basear isso muito na nossa família, dizendo que, sobretudo, estudem, né, e se dediquem para o que vocês vão fazer. Não precisa ser necessariamente o aluno mais aplicado, mas que se dediquem e façam o seu melhor com as ferramentas que vocês têm. Então, essa questão do merecimento, né, para nós, ela é muito importante. Para a pessoa que, de fato, tem interesse na carreira, procure estudar um pouquinho, procure conhecer a carreira, seja de policial militar, seja de policial civil, porque é uma vocação. Né? A pessoa que vai abraçar essa carreira, ela vai abraçar não só para o resto da vida, mas, enfim, não só durante o horário de trabalho, mas, sobretudo, nos horários de folga. Assim, a gente, né, que convive com policiais, a gente sabe que o policial militar ou o policial civil, ele é policial 24 horas por dia e que, diante de determinadas circunstâncias, ele tem o dever de agir. Né? Tanto o policial militar quanto o policial civil, eles ingressam na corporação e prestam o que a gente chama de juramento de sangue, né? Que é, enfim, enfrentar a morte mesmo, enfrentar qualquer situação mesmo com risco da própria vida. Então, de fato, é uma questão que procuramos identificar, né, e procuramos sempre orientar, não só os nossos filhos, mas eventualmente alguma pessoa que de fato tem interesse em conhecer as carreiras. Muito bom. Doutora Carol, hoje como delegada regional, quais são os principais desafios que você enfrenta? Enquanto delegada regional, Matheus, a gente tem, obviamente, vários desafios, mas a gente procura sempre enganjar, principalmente, a própria população quanto a essa responsabilidade, de também exercer a segurança pública, né? Os nossos policiais, que acabam tendo uma rotina de trabalho extremamente estressante, que muitas vezes adoecem. Então, de entender essas dificuldades, essas limitações, de incentivá-los a permanecer na profissão e de ajudá-los, né? Então, a gente tem, hoje, o governo do Estado, ele tem nos incrementado muito a Polícia Civil enquanto tecnologia, enquanto viatura, enquanto locais de trabalho, mas a gente ainda tem uma falta de efetivo muito grande, né, que espero que logo a gente consiga resolver. Então, isso acaba prejudicando o próprio policial. E o meu maior desafio hoje, enquanto delegado de polícia, realmente é fazer com que o policial sinta-se extremamente valorizado, não extremamente valorizado, mas valorizado na medida em que ele realmente merece ser, porque são pessoas que efetivamente, como o Paulo falou, né, dão a vida pela sociedade. Você é delegada regional, né? Diversos municípios compõem essa região. Cada município tem um delegado que responde.
Isso, na verdade, a 5ª Região, hoje, ela é composta por 14 municípios aqui do nosso entorno e 5 comarcas. Então, nós temos as comarcas de Tubarão, Capivari de Baixo, Armazém, Braço do Norte e Jaguaruna. Nessas comarcas, nós temos delegados de polícia de carreira. Nos demais municípios, os municípios menores, então, Santa Rosa de Lima, São Martim, Gravatal, São Ludgero, Rio Fortuna, Sangão, 13 de Maio, nós temos policiais designados, né, que são os responsáveis por aqueles municípios e que ficam subordinados aos delegados de comarca. Esses, por sua vez, ficam subordinados à 5ª Região. Ao longo da vida de todo profissional, inúmeras situações sempre marcam a vida das pessoas, né? Algumas lembranças. Há algum caso ao longo desses 25 anos que lhe impactou? Por exemplo, alguém que você fez diferença na vida dessa pessoa, que ajudou, que promoveu, a pessoa voltou para agradecer? Você disse há pouco que às vezes as pessoas não querem contar com o seu trabalho, mas às vezes o seu trabalho é extremamente importante para algumas pessoas se sentirem respeitadas na sua dignidade. Algumas lembranças? Então, professor, no início da minha carreira, no início da carreira dos delegados de polícia, geralmente a gente tem o objetivo de conduzir investigações grandes, enfim, de maiores repercussões, né? Hoje eu acabo percebendo, 25 anos depois, e felizmente a Polícia Civil também tem percebido, o nosso delegado-geral, o delegado Ulisses, tem batido muito nessa tecla de que nós precisamos prestar um bom serviço. É óbvio que as nossas investigações têm que ser sempre melhoradas, mas o fato de acolher a vítima, de acolher o cidadão, também é um dos nortes, dos pilares. Eu poderia citar várias investigações conduzidas durante esses 25 anos, mas eu vou citar um caso de que, assim que eu entrei para a polícia, eu fui atender um acidente de trânsito, eu estava de plantão e era lá em São José, na cidade de São José. E quando eu cheguei no local, a vítima tinha falecido, era um menino de 23 anos. E a gente fez contato com os familiares, e, né, tem que dar a notícia. Os pais moravam muito perto do local do acidente e eles chegaram no local do acidente ainda quando o corpo estava ali, a gente tinha isolado o local. Então, ver aquela mãe gritava muito, né? Ver aquela mãe, foi o primeiro caso, assim, que eu atendi de acidente, de trânsito. E ver aquela mãe gritando, desesperada, ela queria chegar perto do corpo, o local estava isolado, a gente ainda estava fazendo perícia. Aquilo tudo, assim, me chocou demais e depois eu instaurei um inquérito. E aquela mãe várias vezes voltou na delegacia, ela queria conversar, ela pediu para conversar comigo, eu atendi aquela mãe várias vezes. Ela queria que eu contasse para ela o que ele tinha dito, né? Quais foram as últimas palavras do filho dela. Mas quando eu cheguei no local, ele já estava em óbito. E aí eu fiz o inquérito e durante o inquérito a gente acaba refazendo o que aquela pessoa fez durante algumas horas antes do próprio acidente. E acabei descobrindo que naquela noite ele esteve com uma garota de programa. E, enfim, aquilo, né, essas informações não foram repassadas para a mãe, enfim. Uns meses depois, alguns dias, semanas, essa garota de programa me procurou na delegacia, me dizendo que estava grávida. Olha só. E eu perguntei para ela, né, mas por que você está aqui, né? Aquele inquérito já tinha terminado, eu tinha mandado para o fórum, não tinha um crime por si só naquela situação. E ela falou para mim que ela era do Oeste, que ela tinha vindo estudar em Florianópolis e que ela eventualmente fazia alguns programas. Então, ela tinha certeza que o filho era daquela vítima. E aí eu pensei, mas você vai fazer contato com os familiares? Ela disse que não, que muito provavelmente ela não iria seguir com a gravidez. E eu perguntei por que ela veio falar aquilo para mim. Daí ela falou, porque daí a senhora vai decidir o que a senhora vai fazer com essa informação. Nossa. E eu, naquela noite, eu pensei, nossa, será que eu faço contato com essa mãe? Essa mãe já sofreu tanto, né? Será que eu conto? Será que eu não conto? Será que realmente é filho, né, da vítima? E eu acabei contando para aquela mãe. Liguei e falei, olha, a menina que estava com seu filho naquela noite esteve aqui, comentou que está grávida. E depois aquela mãe nunca mais me procurou. Passei alguns meses, né, até curiosa por saber,
Mas como foi um caso que tinha me chocado muito, os gritos daquela mãe naquela noite ficaram durante muito tempo na minha cabeça. Eu acabei me afastando também. E aí, certo dia, estou eu na delegacia e, né, essa mãe entra na delegacia com o neném no colo e ela falou, eu vim aqui te apresentar a Caroline. Eu até me arrepio, né? Ela efetivamente tinha feito contato com aquela menina, que era uma menina também, a menina tinha 18 anos. E fez o teste de DNA, era filho da vítima. Ela ficou com a menina durante os 9 meses ali na gravidez e depois a menina ganhou o neném, a neném era uma menina e deu para a avó e foi embora. Não criou, né? Mas essa avó, ela falou, eu vim aqui te agradecer porque eu acabei, né, tendo um motivo para viver. Eu não ia conseguir viver sem o meu filho. Então, e eu fiquei, obviamente, muito feliz, né? Por entender, por ver tanto sofrimento daquela mãe. Na época, eu não era mãe. Hoje, como mãe, eu ainda fico pensando, nossa, que bom, né? Que eu pude efetivamente fazer diferença na vida dessa senhora, né? E o nome da bebê? Caroline. Caroline. Olha só. É. Então, que história bonita, né? Realmente... É uma história que, né, não demandou uma investigação de grande porte, enfim, efetivamente nem teve um crime, porque ele, né, a vítima que deu causa ao acidente, mas são nesses pequenos gestos que a gente, enquanto polícia, a gente conversa muito sobre isso, né, Paulo? São nesses pequenos gestos que a gente sabe que faz a diferença na vida das outras pessoas e é por isso que eu escolhi essa profissão. E até é bom contar isso, porque às vezes as pessoas acham que o policial só lida com coisa ruim, né? Claro, teve um fato ruim, sim, mas também teve um desfecho bonito, apesar de toda essa dor, né? Então vocês também lidam com outras faces da vida e muitas vezes são para resolver problemas, para criar situações novas e não só para lidar com a dor, né? É transformar a dor, né? Eu sempre falo isso. Quando a gente trabalha com vítimas, o senhor me perguntou aqui fora do ar, doutora, deve ser difícil lidar com violência sexual infantil. E eu hoje lido, né, muito bem com essa situação, porque a gente efetivamente transforma dores. A gente tenta transformar a dor, não que a gente vai conseguir curar aquela dor, né? Aquela dor vai ser curada através daquela própria vítima, só ela mesma vai poder fazer. Mas então a gente tentar mostrar que há caminhos que possam levar à transformação dessa dor. Muito bem. E você, Paulo, alguma história para nos contar? Não, a Polícia Militar ela realiza atendimentos diários, né? E aí nesse mesmo sentido de acolher as pessoas, eu tenho, enfim, inúmeros casos ali em que a Polícia Militar acaba se tornando muito mais um parceiro, né, da população ou daquela vítima que precisa de um atendimento, porque as pessoas entendem o serviço da Polícia Militar apenas como aquela guarnição que vai lá e vai prender ou que vai multar, enfim, e o trabalho da Polícia Militar não se resume apenas a isso, né? Diariamente nós atendemos muito mais ocorrências, por exemplo, de apoio ou de atendimento de acidentes de trânsito, por exemplo, do que efetivamente de prisões, muito embora realizemos muitas prisões. Então, teoricamente, né, ou na teoria, como a gente sempre fala, a Polícia Militar ela presta um serviço não só de segurança pública, mas de ordem pública, né, que engloba um conceito muito mais amplo do que apenas a questão da segurança. Tratamos também da salubridade e da segurança pública. Então, temos diversos casos, assim, poderia ficar aqui a noite inteira citando casos em que atendemos ocorrências, ou que a Polícia Militar, ou que eu especificamente trabalhei, mas prefiro, nesse momento, enfim, a gente... resolve, né, ou tenta resolver os problemas da população e trata de uma forma até muito tranquila isso, né? Como a gente sempre diz na formatura do PROERD, vocês não devem ser vistos como aqueles que prendem exatamente, mas Exato. como a polícia ajuda a evitar os problemas, nos ensina, né? Exato. E que é um belíssimo trabalho. Você já trabalhou, já fez parte da PROERD? Já não necessariamente, já fui coordenador, né, do PROERD. Não fiz o curso especificamente, mas nunca tive a oportunidade de ministrar os cursos, né? A gente, enquanto policial militar, acompanha, obviamente, esse programa, e é um programa importantíssimo, né? O PROERD, hoje em dia, enfim, já formou 1 a cada 7 catarinenses, né? Apenas para que nós tenhamos ideia, né, da proporção do que já foi ministrado no Estado. Em Tubarão já temos o programa há 25 anos e pretendemos até o ano que vem formarmos mais de 2 milhões de crianças
né, obviamente durante todo o início, desde o início até agora, né, até os dias atuais. Mas um programa importantíssimo que ministra 10 encontros, né, 10 instruções para as crianças justamente naquela idade de transição entre a infância e a adolescência ou a pré-adolescência, crianças do 5º ano do ensino fundamental, que começam a despertar novos valores e, sobretudo, a questão da curiosidade. Então, a intenção do policial militar, e em resumo, é basicamente orientar para que o aluno ou a aluna, enfim, faça boas escolhas. Então, se apresentam vários conceitos, várias noções a respeito de valores, direitos, deveres, responsabilidades, e aí orientamos também sobre o ciclo de decisão do ProERD, né? E nesse contexto é importantíssimo que a criança realmente tenha, ou o adolescente tenha a percepção de que ela de fato vai ser instada a tomar uma decisão em breve, né? Porque, enfim, com a adolescência também vem outras responsabilidades, vem outras culturas que o adolescente de fato precisa estar preparado. E aí ressalto novamente a importância do programa justamente nessa idade de transição. E seria bom também ter, só interrompendo, Matheus, programas também para o 7º, 8º ano e no ensino médio. Né? Temos também. Ano que vem que pretendemos já iniciar o programa, né? Temos essa pretensão. Diretor de escola, né? Estou aqui pensando, porque é belíssimo o trabalho lá no 5º ano, mas depois chega no 7º ano, 8º ano, não ensino médio, parece que eles esquecem algumas coisas que aprenderam. Temos reforçar. ProERD dos anos finais do ensino fundamental e temos ProERD também no ensino médio. Eu ganhei um ursinho do ProERD na melhor redação quando me formei no ProERD. Parabéns! Menino prodígio. Para ver como marca, né? Para ver como marca. Sargento Maxwell, continua ainda animando. Né? Ele ainda vai às formaturas. O Clé. Isso, o Maxwell, enfim, é o nosso showman. A musiquinha, né? Quem é que não esquece, né? Verdade. É isso. Exatamente. É importantíssimo. Um programa muito importante mesmo. Carol, hoje como delegada regional, quais são as estratégias que vocês utilizam para melhorar a segurança pública aqui em Tubarão? A gente mora num município consideravelmente tranquilo, né? Apesar das pequenas situações que acontecem no dia a dia, mas vivemos numa região tranquila. Como é que a Polícia Civil, até antes do programa, mandei o link para o Dr. Ulisses, ele disse que estaria acompanhando. Como é que a Polícia Civil aqui na nossa região, né, está trabalhando para promover a segurança pública? Nós temos diariamente o nosso serviço de inteligência, aqui em Tubarão especificamente, nós acompanhamos através dos números, registros do boletim de ocorrência, então a gente verifica quais são os crimes que estão acontecendo, ou que estão aumentando, que estão diminuindo, e aí nesse sentido a gente estrategicamente move, né, as nossas equipes, as investigações, as representações. Então, desde que não só aqui em Tubarão, mas, né, no âmbito da Polícia Civil, esse monitoramento em relação a essa tomada de decisão, sempre voltada para a diminuição dos crimes, né, Matheus? Então, por exemplo, aqui em Tubarão nós tivemos uma onda de furto e roubo muito grande aqui em 2021, 2022, né? Não sei se vocês vão recordar, mas nós atingimos aqui um pico de quase 230 roubos no ano. E aí, então, em 2023, nós fortalecemos a nossa Delegacia de Investigação Criminal, que seria aquela delegacia específica voltada para a investigação desses crimes, né? Furto, roubo, tráfico e homicídio. E aí, em 2 anos, conseguimos diminuir aqui de 230 para 86. É o número que nós estamos hoje. Então, a gente faz diariamente esse levantamento e esses estudos estratégicos, buscando efetivamente quais são os pontos e quais são as ações que nós temos que enfrentar naquele momento. Nesse momento, a Polícia Civil, por determinação do delegado Ulisses, também busca o fortalecimento das DECOR, que são as Delegacias de Combate à Corrupção. Então, vocês devem ter percebido que em Santa Catarina nós tivemos um aumento significativo de prisões e de operações voltadas ao combate à corrupção, né? Isso é uma determinação também do governo do estado. Então, há diariamente esses estudos para que a gente consiga efetivamente tomar as decisões. Por óbvio que em cada região terão algumas decisões pontuais, mas a Polícia Civil, a Delegacia Geral, através do delegado Ulisses, já tem, né, determinado quais são os pontos em que a gente precisa efetivamente atuar.
Quero aproveitar para mandar um abraço então para o doutor Ulisses. Ele foi meu aluno no curso de Direito em Araranguá. Olha. Disciplina Filosofia do Direito. Melhor aluno. Excelente. Nossa, escrevia muito bem. Inteligentíssimo. Caxias, chegava cedo e ficava até o final da aula. Continua até hoje. Nossa. Se estiver assistindo, Ulisses, parabéns pela tua carreira. É um orgulho ter passado pela tua vida e ver que você realmente continuou fiel aos princípios que defendia nas aulas de Filosofia do Direito. Uma alegria. Vamos agradecer os patrocinadores que estão nos acompanhando, a Ponto Sat Internet, Photon Someval, Elizabeth Seguros, JB Boteguinha, Rocha Alimentos, Tambo e AB Sabor na Caixa, que são aqueles que estão com a gente toda quarta-feira. Doutora Carol, quais são as atitudes, os comportamentos que a população pode tomar para se preparar e ajudar na segurança? Porque às vezes a gente espera muito da Polícia Civil Militar, a gente ainda é uma cidade do interior, as pessoas não são cuidadosas em relação à segurança. A pergunta para você, mas também para o Paulo, o que a gente pode melhorar com as nossas atitudes? A gente busca muito essa conscientização da população na prevenção dos crimes, né? Essa é uma parte realmente que o Paulo, a Polícia Militar, acaba atuando. Eu até vou aproveitar, então, esse momento para tentar fazer um esclarecimento para a população, assim, de qual seria a diferença da Polícia Civil e da Polícia Militar. Perfeito. A grande maioria da população acaba não entendendo, né? Ah, são policiais. Mas nós somos policiais, obviamente, mas temos missões, atribuições constitucionais extremamente diferentes, né? Enquanto a Polícia Militar tem como atribuição a prevenção, a atribuição primária, né? A prevenção, a Polícia Civil tem como atribuição primária a apuração de crimes, né? Nós somos a Polícia Judiciária. Então, a Polícia Civil, ela vai atuar especificamente após o cometimento do crime. O nosso objetivo maior é a apuração da autoria e materialidade de crimes. Então, eu vou entrar em cena, a Polícia Civil vai entrar em cena após o cometimento do crime. O que a gente busca como objetivo realmente é ter índices altos de desvendar, né, autoria e materialidade. Enquanto a Polícia Militar busca como característica principal a não ocorrência desses crimes. Então, nessa questão de prevenção, a Polícia Militar acaba agindo muito mais do que a própria Polícia Militar, do que a Polícia Civil. Nós, enquanto Polícia Civil, a gente busca uma proximidade da população no que tange a realização de denúncias anônimas, ao auxílio na própria investigação. A gente tem uma dificuldade muito grande em conseguir com que as testemunhas efetivamente participem do processo de polícia judiciária por várias questões e muitas, né, acabam não querendo se envolver. Então, quando a gente fala de violência doméstica, a grande maioria dos vizinhos já tinham conhecimento do que aquilo vinha acontecendo e nunca denunciaram. Quando a gente fala num crime de furto, muitas pessoas acabam sendo testemunhas e aí quando a gente busca, vão na delegacia e relatam que não sabem, que não viram, que não conhecem. Então, há infelizmente, essa cultura dentro da nossa sociedade ainda de que não vou me envolver porque não é comigo. Então, nós, enquanto Polícia Civil, a gente busca essa proximidade da população e temos, inclusive, várias ferramentas hoje para oferecer à população a segurança que eles pedem. Porque muitos dizem, mas não adianta eu vir aqui e falar quem é o traficante, porque depois ele vai atrás de mim. Então, hoje nós temos ferramentas de denúncias anônimas, que são extremamente seguras, e é isso que a gente busca e pede para a população. Né? Não precisa ir na delegacia, não precisa participar ativamente do processo do inquérito policial, mas façam a denúncia. Se tiverem conhecimento da ocorrência de algum crime. Hoje nós temos, através do site da Polícia Civil, a possibilidade de fazer denúncias anônimas e que são extremamente seguras. Nem nós, enquanto delegados, temos acesso a quem efetivamente realizou a denúncia. E é isso que a gente busca, então, enquanto Polícia Civil. Perfeito. Enquanto Polícia Militar, né, e Polícia de Preservação da Ordem Pública, aí sim a gente pode falar com um pouco mais de propriedade.
temos basicamente duas frentes, né, em relação a essa questão da polícia preventiva e de preservação da ordem pública. Normalmente atendemos as ocorrências, ou seja, atendemos mediante demanda, a pessoa liga ao 190 ou aciona a Polícia Militar através do aplicativo PMSC Cidadão e uma guarnição nossa é deslocada para determinadas ocorrências. Ao mesmo tempo e paralelamente, nós também atuamos de forma preventiva através das nossas chamadas redes de prevenção. Então, temos não só rede de vizinhos, como também a Rede Catarina de Proteção à Mulher e diversas outras redes que nos apoiam em relação a essa questão das redes de prevenção. E quando tratamos dessa questão, sobretudo de orientação à população, a gente tem algumas sugestões ou algumas orientações, mas acredito que a principal delas seria alertar ou sempre chamar o público ao lado da Polícia Militar ou das forças policiais, ressaltando também a importância da sua participação e do seu engajamento, porque a própria Constituição Federal fala que segurança pública é dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todos. Então, quando batemos nessa tecla, nesse conceito, justamente para fazer com que as pessoas despertem a sua consciência em relação às suas responsabilidades. E aí, falando sobre as dicas de segurança, a gente sempre lembra dessa questão das rotinas, né? Do fato de entrar e sair de casa, estabelecer determinados horários, estabelecer rotinas com os próprios vizinhos ou familiares, mostrando a eles ou tendo uma rede de apoio bastante sólida em relação a isso. Por isso, a rede de vizinhos também é importante. E aqui em Tubarão nós temos algumas redes de vizinhos, né? Inclusive, as pessoas que têm interesse em participar dos grupos de rede de vizinhos, né, que tenham esse apoio direto à Polícia Militar, que façam contato com o 5º Batalhão. Estamos abertos também a estabelecermos também esses vínculos com a comunidade. Enfim, diversas outras situações que podem ser orientadas, né? Estamos chegando agora próximo à época de verão e algumas orientações são importantes, sobretudo quando a pessoa vai sair de casa, deixa o vizinho informado, estabelece um código, eventualmente, de segurança para que a pessoa, o vizinho ou a própria pessoa de casa saiba se tem alguém em casa ou se não tem, não deixa a caixa do correio sempre cheia, procure aparar a sua grama, procure estabelecer uma central de vídeo monitoramento ou tenha câmeras de vigilância em casa ou no seu condomínio, para que de fato as pessoas consigam se prevenir em relação a determinadas condutas. O crime, violência e desordem, a gente sempre fala isso. Crime, violência e desordem são fenômenos culturais. Infelizmente ou felizmente, nós temos então os órgãos policiais, os órgãos de segurança para prestar esse atendimento à população. Hoje, com a facilidade, né, agora uma pergunta para a delegada da internet, facilidade da comunicação, hoje as pessoas cometem um crime pelo celular, né? Hoje até acho que você me enviou um folder que falava sobre esses crimes, né? Usando o celular, usando a tecnologia, que muitas pessoas acabam, né, caindo no golpe do Pix. E quando a gente colocou a arte, na verdade, a arte de divulgação do encontro, eles falaram, pergunta aí como é que a gente faz se eu cair no golpe do Pix. Tem aquelas senhoras, né, que caem no golpe do Pix. Até teve um caso recentemente que a Polícia Militar apreendeu ali, né, na Caixa Econômica um motorista de caminhão, né? Acho que estava sendo em cárcere. Como é que a Polícia Civil hoje trabalha com esses crimes cibernéticos, assim, né? Através de golpes bancários, mensagens, links? Então, o avanço da tecnologia é uma questão extremamente importante, né, para a nossa sociedade, mas para a Polícia Civil também acabou criando maiores dificuldades, né, em relação às investigações. Com isso, nós tivemos que qualificar os nossos policiais, em razão de que eu até brinco, né, na minha época, quando eu entrei para a polícia, o estelionato era nota promissória e cheque. Hoje em dia, o estelionato, a grande maioria, vai pelo golpes, né, nas redes sociais. Então, nós tivemos e a gente busca, e a Polícia Civil tem investido muito nesse sentido, inicialmente na qualificação dos policiais para investigar esse tipo de crime. Com isso, nós também estamos investindo nas ferramentas, né, ferramentas tecnológicas, que é o que a gente precisa para conseguir desvendar essas autorias. Hoje, a Polícia Civil, inclusive, criou, agora na gestão do delegado Ulisses, o CyberLab, né? Então, que é um laboratório de tecnologia, policiais extremamente capacitados, voltados a auxiliar, então, todas as delegacias do Estado em relação a esses crimes cometidos pelo ambiente virtual. Então, hoje, a grande maioria dos crimes a gente consegue cometer pelo ambiente virtual, inclusive o estupro, por exemplo. Há
hoje a figura do estupro virtual. Então, realmente, é um grande desafio, não só para a polícia, acredito, né, que para toda a sociedade, mas para nós, em específico, estarmos diariamente qualificados e entendendo esse tipo de ação criminosa, né, quando voltada para o ambiente virtual. Agora também vem a Black, né? Pouco golpe que não vai ser feito por aí, né? Enviando link. O padre disse que quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Então, o pessoal também... Exatamente por isso, ainda nessa semana, hoje, a Polícia Civil divulgou uma cartilha de como evitar cair nesses tipos de golpes, né? De crimes virtuais. Então, acho que eu acabei mandando, quando eu mando para a grande maioria da imprensa, e no site da Polícia Civil há essa cartilha, porque hoje a gente tem uma infinidade de golpes, né? Então, não é só o golpe do Pix, são vários golpes, né? E aí a Polícia Civil tem realmente essa preocupação de orientar a população, mas sempre fica aquela orientação primária, né, Matheus? Não clicar em link desconhecido, não conversar com pessoas desconhecidas, não passar senha por mensagem, por qualquer tipo de aplicativo, WhatsApp, enfim, não passar senha de banco, número de cartão. Hoje em dia, infelizmente, a população idosa acaba tendo uma maior inocência quando recebe esse tipo de ligação e acaba sendo realmente alvo desse tipo de crime. Então, a gente sempre orienta que a própria família tente orientar os seus idosos, né, de que dessa proibição, há essa proibição. Os bancos proíbem, inclusive, que seja feito qualquer tipo de repasse por rede social de senha, de confirmação de qualquer tipo de, inclusive, de ação, né, ou dentro ali do ambiente virtual. Os códigos, né? Geralmente a gente Códigos, exatamente. Ainda hoje eu recebi uma ligação dizendo que tinha feito um Pix da minha conta para alguém pedindo confirmação. Claro, né? Queriam que eu digitasse lá para poder pegar dados, né? Infelizmente. Mas você falou, Paulo, de que tem um aplicativo da polícia? Exato. A Polícia Militar possui um aplicativo já criado, salvo engano, desde 2017, que é o PMSC Cidadão. Então, quem não baixou ainda pode baixar, né? Exato. O cidadão a pessoa que de fato tem um smartphone, hoje em dia ela tem acesso aos serviços da Polícia Militar, se cadastrando, ela tem acesso a uma gama de serviços ali, inclusive o acionamento emergencial da Polícia Militar. É importante, né, que as pessoas, enfim, façam o seu cadastro ali para que possam acessar também os serviços que são oferecidos através daquele aplicativo. Mas o principal deles, de fato, é essa questão do atendimento através, o atendimento emergencial de ocorrências através do aplicativo. O Paulo, a gente ouviu aqui a imprensa, né, acompanhou sobre aquele novo projeto que se pretende colocar, né, a muralha virtual. Como é que vai funcionar esse projeto? O que será feito? Perfeito, Matheus. O projeto Muralha Virtual foi uma ação que nós desenvolvemos, né? Na realidade, um projeto que desenvolvemos no âmbito do 5º Batalhão, porque já possuímos aqui no batalhão, ou já possuímos aqui na cidade de Tubarão, aproximadamente 35 câmeras, mas elas se encontram hoje em dia principalmente na área central, sobretudo na área central, ali na área comercial do município. E aí, visando ampliar essa rede de proteção, visando dar um pouco mais de segurança, não só à população, mas também aos nossos policiais, né? Potencializar o olhar do policial, já que as nossas guarnições, muito embora estejam 24 horas nas ruas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, não conseguem atender ou não conseguem dar conta de todas as demandas que acontecem no município. Então, visando então ampliar, né, como falei, potencializar o alcance da Polícia Militar e prestar ainda mais segurança à população, desenvolvemos esse projeto que é baseado em outras cidades do Brasil, sobretudo na cidade de Curitiba. Então, oferecendo ao município a possibilidade de contratação, seja através da compra, da aquisição dos equipamentos ou através de aluguel, o sistema de vídeo monitoramento eletrônico. É importante sempre ressaltar que esse sistema ele não necessita da presença física de um policial militar acompanhando as câmeras 24 horas, ele ele funciona através de tickets, né, que nós falamos, ou seja, de avisos. Então, o policial militar vai identificar, por exemplo, um veículo suspeito naquela localidade. Ele vai digitar, eventualmente, a característica do veículo ou a placa, ou um dos caracteres desse veículo, né, da placa desse veículo, para que esse veículo seja identificado. E aí, através desse sistema eletrônico, de bilhetagem que nós falamos, né, ele vai nos fornecer informações de dia, hora, local em que aquele veículo transitou pelas principais entradas e saídas do município.
como falei, um sistema que utiliza de inteligência artificial, que já é utilizado, por exemplo, hoje em dia em pedágios, em shopping centers, né? Sempre que se passa por um pedágio, as câmeras já se encontram registrando, as câmeras com inteligência artificial já se encontram registrando essas informações, e nós procuramos utilizar também essas informações agora a favor da segurança. As pessoas que eventualmente tenham interesse em cometer crimes, elas já vão saber que no município de Tubarão ou na nossa circunscrição, o ambiente se encontra monitorado e que, porventura, se porventura elas tiverem interesse em cometer algum tipo de crime, certamente serão presas. Hoje nós somos uma cidade bem localizada, né? Liga a praias agora bem mais fácil pela rodovia João Medeiros, que está sendo concluída, que querendo ou não, pode se tornar um campo de fuga, né? Sim. Liga ao município de Capivari pela nova ponte. Então a gente acha que esse projeto é bem importante. Mas qual é o andamento? Como é que está? Depende da prefeitura, depende do poder público. Então, apresentamos esse projeto porque ele não consegue se bancar com recursos próprios da Polícia Militar. Apresentamos então ao prefeito Jairo Cascais. Já no início do ano, ele foi bastante favorável à implantação desse projeto. Apresentamos também à Secretaria de Segurança, Trânsito e Patrimônio. E o projeto se encontra em fase de implementação. Salvo engano, o município vai aderir uma ata de registro de preço que já se encontra vigente em outro município do estado, salvo engano, Araquari. E aí esperamos, talvez até o final do ano ou já no início do próximo mandato, ou do mandato do próximo prefeito, que de fato essa ideia saia do papel e que nós consigamos então apresentar, né, ou apresentar à população essa nova ferramenta e também não só a Polícia Militar, mas também a Polícia Civil e a Guarda Municipal, que também serão contemplados com centrais de monitoramento ou com as centrais em que ficarão hospedados esses equipamentos. Só queria voltar num assunto que a gente falou há pouco. Infelizmente, nos últimos anos, a gente tem visto crescer a violência contra a mulher, criança e idoso. A população ainda resiste a fazer denúncia? Como você dizia há pouco, doutor, as pessoas sabem o que está acontecendo, mas não quer se envolver? Ou qual a importância de fato, fazer essa denúncia? Às vezes as mulheres se submetem a essa condição porque, para sobreviver, precisam daquele homem que traz comida para casa, que paga as contas, enfim. Como que a Polícia Civil lida com essas situações? E a denúncia pode ser feita direto à Polícia Militar? A vítima, ela está envolvida num ciclo de violência, né, professor? Então, para ela, num primeiro momento, é muito difícil sair. E é por isso a importância realmente da participação da população em realizar essas denúncias. Porque a grande maioria das vítimas, os casos em que acontecem, há sempre uma testemunha, há sempre um familiar que acaba tendo conhecimento desses fatos muito antes da polícia. Mas, infelizmente, ainda, principalmente quando envolve essas questões de violência doméstica, há aquele paradigma, né, existente na sociedade de que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, a gente trabalha muito, quando a gente trabalha com violência doméstica, nessa conscientização da necessidade e da importância da população, da própria família, dos familiares em realizar denúncias, para que a gente possa, para que a Polícia Civil efetivamente possa trabalhar e salvar essa vida. Eu sempre digo que uma denúncia pode salvar uma vida, né? E essa denúncia hoje ela pode ser feita de forma totalmente anônima diretamente para a Polícia Civil. A partir do momento que há o conhecimento do crime, como eu disse, então a Polícia Civil já pode agir. A gente tem através do nosso site www.pc.sc.gov.br a aba de denúncia anônima. Então é só entrar ali naquela denúncia, informar fulana de tal que mora no edifício tal está sendo vítima de violência. Isso para nós de violência doméstica. Isso para nós é o suficiente. Nós temos as nossas ferramentas, nós temos vários meios de investigação para verificar se efetivamente aquela mulher está sendo vítima, né? E isso é muito importante. É importante porque quando aquela mulher está naquele ciclo, professor, ela não consegue, num primeiro momento, efetuar uma denúncia, buscar uma ajuda policial. Ela vai buscar uma ajuda policial quando aquele ciclo já está totalmente instalado, quando a violência já está muito mais grave, quando ela foi lesionada, quando ela já sofreu uma lesão corporal, quando ela já sofreu uma tentativa de feminicídio, enfim. Mas anteriormente a isso, no início da instalação do ciclo de violência, há os indícios, né? Ou seja, aquela mulher ela se afasta dos amigos, ela se afasta dos próprios familiares, ela
acaba perdendo o direito de ter contato dos celulares, de ter redes sociais. Então, você tem uma amiga que eventualmente parou de lhe procurar, que eventualmente saiu das redes sociais, que não usa mais telefone, WhatsApp, que parou de estudar, que saiu do trabalho, e aí essa sua amiga, ela se isolou, ela não vai mais na casa dos familiares, então ela mudou os comportamentos ativamente. Isso já são indícios de que essa mulher muito provavelmente deve estar sofrendo algum tipo de violência doméstica. E isso para nós é muito importante, saber nesse primeiro momento, porque ali naquele primeiro momento a gente ainda consegue tirar essa mulher do ciclo e evitar, então, um crime mais grave. Então, realmente é muito importante que nós, enquanto população, tenhamos essa consciência da nossa responsabilidade enquanto cidadão, né, de efetivamente realizar essas denúncias. A Polícia Civil busca muito isso, a gente sente muito essa necessidade, porque na grande maioria das vezes, professor, quando a gente atende um feminicídio, por exemplo, que é efetivamente o último grau da violência doméstica, a gente percebe em 100% dos casos de que alguém do entorno daquela vítima tinha conhecimento de que ela estava sendo ameaçada, de que ela já foi violentada outras vezes, né? Hoje, por exemplo, no ano 2023, salvo engano, 67% dos casos de feminicídio ocorridos aqui em Santa Catarina, a vítima não havia registrado o boletim de ocorrência, não havia procurado a polícia, mas ela já havia sido vítima pelo mesmo homem de ameaças e de lesões. Então, se alguém... E certamente havia testemunhas daqueles casos. Então, se alguém tivesse feito denúncia naquelas situações e a polícia tivesse conseguido agir anteriormente, certamente a gente teria salvado a vida daquela mulher. Então, o que eu sempre digo para a população, né? Hoje, uma denúncia, uma denúncia sua pode salvar a vida de uma pessoa. Então, faça essa denúncia, nós garantimos o mais absoluto sigilo e você não sofrerá nenhum tipo de represália, enfim. E muito pelo contrário, né? Vai estar salvando a vida de uma pessoa. Que bom, que bom. Estamos chegando ao fim, né? A conversa está boa, meu mais uma Deus. hora. A gente prepara aqui quase 100 perguntas, não consegue perguntar tudo. Queremos agradecer a presença de vocês, os terceiros convidados aqui, né? Que estão aqui com a gente. Muito obrigado. Hoje a gente entrevistou a delegada, entrevistamos o comandante da PM, e semana que vem a gente vai entrevistar o juiz, né? Doutor Heron, quem prende, quem investiga, e semana que vem quem julga, né? É uma escadinha, né? Então, semana que vem, quem vai estar conosco é o doutor Heron, ele que é juiz também aqui em Tubarão. Muito obrigado, sejam sempre bem-vindos ao nosso Papo de Mestres, e é uma alegria ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho, pelas respostas tão rápidas e tão esclarecedoras. E, em nome de vocês, o nosso abraço a todos os policiais militares, a todos os policiais civis da nossa região, o nosso apoio, o nosso desejo de que vocês se realizem sempre muito pessoalmente, profissionalmente, reforçar o seu pedido que as pessoas não desistam, não cansem, não parem, não desanimem, porque o serviço que vocês prestam à população é belíssimo. Contem sempre conosco, com uma população que certamente acredita no trabalho de vocês. Então, muito sucesso, que Deus os proteja sempre, porque vocês estão sempre no limite, né? Muitas vezes expostos ao perigo, né? Que vocês possam voltar para casa sempre muito bem para as famílias de vocês. Então, muito obrigado de coração. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Obrigada, Matheus. Para nós foi uma honra estar aqui com vocês, duas pessoas em que a gente admira profundamente. E desde já, mais uma vez, colocamos aqui coloco a Polícia Civil à disposição, me coloco à disposição, porque realmente essa foi a nossa escolha e essa é a nossa missão. Que bom. Professor, obrigado, muito obrigado, Matheus. De fato, uma honra poder participar desse programa, o terceiro programa, né? E, da mesma forma, coloco os serviços da Polícia Militar e também me coloco à disposição, assim como de toda a população, não só de Tubarão, mas também da circunscrição do 5º Batalhão de Polícia Militar. Aproveito também para enaltecer, né, e agradecer o trabalho de cada policial militar e, novamente, nos colocar à disposição. Realmente foi uma honra. Obrigado pelo convite. Obrigado. Um abraço, até quarta-feira que vem.